entre a cadeira e o computador, mas vamos em frente. Aí tá certo, pronto. Estou novo de novo. Antes de começar, vou esquentar a garganta. Já estamos em cima da hora, me desculpe. 8h em ponto. Pronto, vamos com Jesus. Vamos pedir proteção Vamos à com Nossa Jesus. Mãe Maria, ao Mestre Jesus, com assistência dos benfeitores que nos inspirem na prática do bem, no discernimento do que nos for apresentado. E vamos passar a leitura preparatória, em nome de Jesus. Do livro Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 18. Não só de pão viverá o homem, disse Jesus, Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não somente o agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza das máscaras fisionômicas, mas, igualmente, a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia, meu amigo, eu li isso aqui na última semana. Eu vou passar para frente. Não tem problema, não. Eu vou poder... Tem problema, não? Não. Eu vou ler o seguinte, que é o 19. Nós estamos precisando desse. Vai em frente. Não se preocupe. Vai em frente, tá certo. Então, voltando ao A eugenia. Voltando da eugenia. Não só de beleza de máscaras fisionômicas, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula os defeitos íntimos. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente a claridade para os olhos mortais, mas também a luz divina que o entendimento imprescindível. Não só o aspecto agradável, mas igualmente a utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente a demonstração ativa, né? Não só a teoria excelente, mas também a prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre, nem só de pão viverá o homem. Apliquemos o sublime conceito, o imenso campo do mundo. Com gosto, harmonia, dignidade na vida exterior, constitui o dever, mas também não esqueçamos da pureza, da elevação dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Que assim seja. Quer Bom comentar dia. alguma coisa, irmão? Quer comentar alguma coisa? Eu solicito que você o faça. Brincadeira, né? Bom, uma coisa, vamos ser bem objetivos. Nem só de pão vive o homem. E aí o contexto é uma dicotomia, mostra as qualidades, mas depois referenda o que realmente deve ser objeto das nossas preocupações. Não basta a gente estar aqui na vida, encarnado, cercado de coisas boas, mas se nós utilizamos em benefício do próximo, de nós mesmos e do próximo.
É importante, como ele diz ali, não apenas nós, mas todos. Porque quando se refere a nós, é o grupo que ele está se referindo, mas quando fala a todos, é a humanidade. Então, nós estamos aqui com um papel. Deus nos coloca aqui simples e ignorantes, mas nos dá a capacidade de discernimento de conformidade com o nosso grau evolutivo. E nos dá as lições, e cada um tira o proveito de conformidade com o seu grau evolutivo. A mesma coisa pode ser compreendida de diversas maneiras, a depender da evolução espiritual de cada um. E aí você se pauta na prática do bem a partir da sua compreensão. O que é que você compreende? O que é que você achou disso? É realmente isso? Como você tem o livre-arbítrio, aí você procura seguir as inspirações que você recebe. Mas eu, de repente, eu posso estar sendo influenciado negativamente. Tudo bem. Mas Deus colocou as religiões não como ferramenta para a salvação, mas para instruir, para nos ligarmos a Ele. E aí, o que é que a gente precisa fazer? Não nos enclausurarmos, mas buscar o aconselhamento dos mais experimentados, buscar na leitura, na prática do bem, a referência dos ensinamentos do Mestre Jesus. Amemo-nos uns aos outros. Acho que é por aí, não é, Renato? É verdade, Amadeus. Você falou o que realmente Emmanuel transmitiu nessa mensagem, porque é muito importante, acho que é na penúltima linha do parágrafo, ele diz que nós não devemos viver sozinhos, nós vivemos em comunidade, é mais ou menos isso que ele transmitiu, quase no final da mensagem, né? Porque todos nós somos irmãos, mas, como você falou, cada um de nós temos uma vibração. Jesus nem curou todo mundo, né? Da necessidade. Ele vinha ele vinha caminhando, ele via que tinha muitas pessoas necessitadas, né? E realmente ele não curou a todos, curou aqueles que precisavam, mas ele tinha atenção a todos eles que estavam ali. Isabel Cristina, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, dona Isabel. Paz com Jesus. Assim seja. Dia. Renato, se você concluiu, vamos passar para a dona Graça Helena, que está aí esperando. Pode ser. Para lá levar os nossos pensamentos, levar os nossos pensamentos ao alto. Primeiro, agradecer a Deus, o ar, a vida, o dia. E depois a gente diz, mesmo que tenha passado outubro, mês de Francisco, mas o Francisco continua em cada um de nós. Ajuda-nos, ó Francisco, aos homens de hoje, a reconhecer o mal do pecado e a procurar a purificação do seu espírito. Ajuda-nos a libertar-nos do orgulho e do egoísmo que oprime todos os povos. Reaviva nossa consciência dos líderes de todas as nações a urgência da paz. Infunde nos jovens o teu vigor de vida capaz de enfrentar as múltiplas culturas da morte. Aos ofendidos por toda espécie de maldade, comunica a tua alegria de saber perdoar. A todos os crucificados pelos sofrimentos das ideias suicidas, pela fome, pela guerra, reabre as portas da esperança. Ó Francisco, nosso irmão, humilde e sábio, no viver, Pai dos pobres deserdados, vem teus filhos proteger. Ó Francisco, nos ensina pelo verbo, pelo exemplo, que ao andarmos pelo mundo, nosso corpo é nosso templo, que a este mundo deste seu justo valor, vem louvar a Deus conosco, pela cruz e pelo amor. E que essa prece chegue aos
ouvidos de todos nós encarnados e desencarnados, que possamos internalizar ela, que possamos fazer dela o nosso dia a dia, viver para o Cristo. Como disse já o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vive em mim, mas o Cristo que vive em mim. Então, a gente agradece a Deus, a Jesus, nosso irmão e governador maior planetário do mundo, a Maria Santíssima, que intercede, que nos ampara, que coloca-nos no teu colo, sabendo as necessidades e o merecimento de cada um. E a toda essa egrégora de luz que fazem parte desse estudo de todos os sábados, com muita paz, com muita luz. Então, sigamos em frente, como diz o irmão Bezerra, avante, filhos. Bom dia, graças a Deus. Que assim seja, minha querida. Aí vamos devolver para o Bom nosso dia. Val Nunes. Pois não, Zé? Antes que Simval leia o Evangelho, eu vou lembrar, terminada a oração, que antigamente, o dia de hoje, a igreja comemorava o dia de todos os santos, né? Então, quando a Graci falou que terminou o mês de São Francisco, eu digo que hoje é o dia de todos os santos. Só lembrando isso. Prossiga, meu irmão. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17º, item 3. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga algum. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Terminado, meus irmãos da leitura. Muito bem. Renato, quer debulhar um pouquinho o textinho aí, por favor? Falta expectativa, né? Nós temos que amar uns aos outros, temos que procurar sempre, na melhor maneira possível, a levar o nosso pensamento a Deus e deixarmos o materialismo de lado, sempre amando ao próximo. Mais ou menos por aí, meu Deus. Estava aqui. Muito bem. Então, vamos trabalhar agora, né? Vamos trabalhar agora os médios. Mostra aí, por favor, deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar aqui que eu estou pronto. Médios convulsivos. É que eu voltei aqui para a minha tela, eu não estou transmitindo, porque a letra aqui está um pouquinho maior, e a letra de Agraci está pequenininha, pequenininha, mas tudo bem, vamos com Jesus. Agraci, você quer fazer a leitura? Essa é a sua parte. Tá bom. Exatamente, a sua parte. Eita, vocês hoje, hein? Brincadeira. Tudo bem. Valeu, Helena.
Vamos os médios convulsivos, que é a que está aqui. Médios convulsivos. É o capítulo 16 dos médios especiais. Como nós já dissemos, primeiro nós estudamos os tipos de mediunidade, depois estudamos os médios e agora estamos estudando médios especiais. Médios convulsivos ficam no estado de sobreexcitação quase febril. A mão e, algumas vezes, todo o seu corpo lhes agitam num tremor que é impossível dominar. A causa primária desse fato está, sem dúvida, na organização, mas também depende muito da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Os bons e benévolos produzem sempre uma impressão suave e agradável. Os maus, ao contrário, produzem penosa. É preciso que esses médios só raramente sirvam-se da sua mediunidade, cujo uso frequente lhes poderia afetar o sistema nervoso. Está no capítulo da identidade dos espíritos, diferenciação dos bons e dos maus. Vamos sintetizar aqui. Veja bem, o que acontece, na verdade, deixa eu voltar aqui para o meu grupo, muito bem, voltei. O que acontece, na verdade, é que nós já estudamos anteriormente que o espírito é o autor, é ele que, a sua vontade, que predomina no momento do fenômeno mediúnico. Ou seja, ele intervém sobre o médium e ele exerce uma predominância. E aí, dependendo da natureza do espírito, nós vamos entender essas coisas. Onde é que a gente vê isso? Quem já esteve em reunião mediúnica na Umbanda percebe isso com toda a natureza. Nas manifestações visuais, ou seja, nas manifestações físicas. Mas ele está tratando aqui de psicografia, tudo bem, mas se passarmos para psicofonia, não é diferente. O espírito se sobrepõe ao médium, mas há médios que são mais hábitos ou têm uma organização mais compatível com esse saculejo que o espírito provoca. Ou seja, eles se prestam melhor a essa autenticidade, eles são mais autênticos com a ação do espírito. O espírito se manifesta e, corroborando com a ação do espírito, o médium também. Ele se deixa balançar, saculejar pelo irmão espiritual. Uma coisa que a gente observa também, está na literatura, é que quanto mais inconsciente, mais domínio o espírito tem do médium. Quanto mais inconsciente, mais as possibilidades do espírito saculejar o médium. E olha que nós estamos falando aqui de psicologia. Na psicofonia é muito maior a ação do espírito sobre o médium. Aí o conselho de Kardec, está lá no livro dos médiuns, no capítulo da identidade dos espíritos. É aconselhável, nesse caso, um médium não se prestar muito ao trabalho da psicografia, assim como procurar educar os seus recursos mediúnicos, porque há remédio para isso, há treinamento, a educação da mediunidade, a possibilidade do médium se conscientizar, estabelecer conversação com o espírito, porque muitas vezes o médium quer ser tão autêntico que basta o espírito se aproximar e ele já deixa o espírito ocupar-se do corpo dele do jeito que o espírito quiser. E isso não é bom. É aconselhável você educar sua mediunidade, mas aprender a conversar com os irmãos espirituais. Porque muitas vezes, numa manifestação psicofônica ou psicográfica, não é nem necessário ocorrer o fenômeno. O médium já dá uma solução imediata
no contato que se estabelece espírito médium. Aí o retorno disso, médium e espírito, já apresenta uma solução. E é claro que a gente se depara na prática mediúnica com irmãos, eu vou usar um termo meu jacoso, mas me perdoe, um irmão espalhafatoso desse. Ele aparece fazendo coisas incríveis, né? É da natureza dele, e às vezes por desconhecimento. Mas quando você, na condição de dialogador, conversa com ele, pede que ele tenha paciência, aguarde que a gente vai procurar ajudá-lo, aplica um passe, pede assistência dos benfeitores, ele acaba arrefecendo e normaliza o quadro. E esse trabalho já pode ser iniciado pelo médium quando se estabelece a vinculação do espírito com ele lá na percepção do fluido, e aí ele estabelece a conversação. É por aí, senhor Renato? Conversa aí com o povo, por gentileza. Vamos passar para a Graci, tá certo? A Graci trazer Engraçado suas... esse Martins. É bem engraçado esse Martins, viu? Era Amadeu falando, e eu lembrando, lá vem eu com as minhas experiências. Mas isso é E eu bom, lembrando o que aconteceu essa semana, né? Que, por sinal, eu nem sei se vou essa outra semana, porque está uma coisa assim, meio que estranha, sabe? O povo aqui é muito diferente. Então, assim, aconteceu que eu dei uma passividade e tinha um irmão, antes da passividade, vamos lá. Um irmão que ele fez o evangelho, ele fez a oratória do evangelho, mas ele fez num tom pessoal. Ele não fez num tom espiritual. Ele fez num tom pessoal. Por quê? Porque tinha uma outra pessoa lá que tem uma amizade, tinha uma amizade com uma pessoa, com outro centro, e elas duas não estão muito interligadas, né? Vamos dizer assim, vamos usar essas palavras para não usar as palavras corretas para não atrair tanta coisa. E de repente a sintonia dele estava toda direcionada a ela. E eu observando aquilo, né? E eu olhando, achando estranho. Mas na hora da reunião mediúnica, aí eu fui dar, sei lá, né? Tentei de todo jeito segurar, que eu não queria dar passividade naquele dia, não queria. Eu, particularmente, eu não queria, né? Mas quando o recado é para vir, acabou. A gente tem que só saber filtrar as palavras que vai ser faladas. Mas o irmãozinho sempre ele é um senhor de barba, eu já falei isso. E ele deu recado exatamente sobre isso aí, né? Sobre irmãos impossíveis, né? E falei que todos os centros, todas as instituições, não importa qual a religião, porque Jesus não deixou religião, foi o recado, e que uníssemos, porque o portal está aberto. Há muita gente que está deixando se levar e que deixando se adentrar. E aí vem a angústia, vem a depressão, vem as maledicências, e aí vem um bocado de coisas que não são salutares, né? Quando eu terminei, aí aquele que eu falei, né, que fez a oratória, de repente começou a sorrir. Aí foi e disse, que esclarecimento, desse jeito. Que esclarecimento, vocês estão pensando. E começou a dizer tanta coisa assim, sabe? Eu fazendo a prece de Cáritas, e eu bem tranquila, né? Aí eu
olhei assim, aí comecei a dar passe. Foi assim, foi instantâneo, né? Comecei a dar passe nele e tudo, mas ele disse tanta coisa, exatamente sobre isso aí, sabe? Sobre você deixar que o espírito haja. Foi o que ele fez. Eu não sei se ele estava consciente ou inconsciente, mas ele deixou, sabe? Aí eu comecei, o rapaz que estava lá doutrinando, que eu já disse a vocês que tem um pouquinho de necessidade de mais aprendizado, e olha que ele nasceu no centro espírita, mas não porque nasceu que sabe, não é verdade? Aí, então, não é verdade, Mateus? Martins, Mateus, você foi lá para Mateus, viu, discípulo? Aí, então, eu comecei a fazer prece de cartas e comecei a emanar luz para ele, né? Passando a energia positiva e tudo, e ele foi se acalmando, até que ele disse, eu não tenho mais nada a fazer aqui. Aí saiu, foi embora. E eu fiquei pensando naquilo, fiquei olhando aquilo, eu disse, estão levando tudo para o lado pessoal, e eu não condiz com que pelo menos com os ensinamentos de Kardec, com que eu estudei, eu acho que tem que dar o direcionamento, né? Tem que ser aquela coisa, o que vier para ser ajudado, o que vier para dar mensagem, para a gente captar a mensagem, para a gente usar a mensagem para si e para o próximo, mas não para o lado pessoal. Então, assim, eu fiquei bastante triste, e eu não nego, é por isso que eu estou falando essa história para vocês. Porque eu acho que isso não condiz com a doutrina espírita, e eu queria muita opinião de vocês sobre isso, se eu estou certa, se eu estou errada. Essa terça-feira eu não vou, quarta-feira eu não vou, é o meu pensamento, eu não sei o que é que vocês vão me dizer. Isso daí é questão para Amadeus, né? Oi, por quê? Veja bem, o que a gente entende, Agraci, vamos lá em Mateus, quando Jesus diz, através de Mateus, que a gente fala do que está cheio o nosso coração, ou seja, nós encarnados e desencarnados. Então, o que o irmão, veja bem, primeiro, o irmão fez a preleção do Evangelho, colocando a tinta do médio no texto que estava sendo observado, porque ele estava dando um recado às irmãs que estavam presentes. A nossa compreensão é essa, ele estava dando um recado. Mas acontece que, quando você deu passividade ao irmão, ele trouxe os esclarecimentos sobre a conduta do médium. O que o médium deve fazer numa situação dessa? Aí, o que acontece? Aparece o espírito adversário, certamente compactuando com a desarmonia das duas irmãs, e vem contradizer tudo que foi trazido como uma instrução para o centro. E aí, o que acontece? Eu acho que a senhora não pode se deixar contaminar por isso. É exatamente o contrário. Se a senhora se deixar contaminar por isso, eles venceram. E não é isso. A senhora é trabalhadora, precisa voltar lá com a autenticidade que a espiritualidade lhe proporciona. Se for entendida a princípio, ótimo. Se não for, vai ser entendida depois. Porque é uma mensagem da espiritualidade com o objetivo de harmonizar o trabalho, de ajustar a casa e não desestabilizar. Aí a senhora pergunta, mas e por que acontece isso? Exatamente para que os médios se conscientizem do seu papel. Ora, a senhora não deixa de ser um ponto de referência no trabalho. Se a senhora se afasta, abre as portas para outros aparecerem e destruir o que está sendo construído. Continue, minha querida. Essa é a nossa proposição, que, aliás, é o que diz a espiritualidade. Não desista, continue. E foi exatamente o evangelho, ou a oração, né?
A prece Exatamente. inicial, avante, disse doutor Bezerra. O irmão Bezerra, vá em frente, a senhora não está só, está com a espiritualidade. O exemplo é o aconselhamento que veio com o propósito de harmonizar, de conscientizar, de instruir. Agora, se as pessoas não estão em condições ou estão sendo influenciadas, aí é necessário um trabalho a nível individual de cada um, a partir da própria consciência, o que é que está fazendo na casa, que contribuição está dando. Porque, por exemplo, se o irmão lá, o irmão que deu essa passividade, desse irmão discriminador, se ele for um médium relativamente consciente, ele deve ter captado, até porque o espírito deixa na cabeça dele, se ele deu passividade, ele foi conivente, o espírito deixa na cabeça dele resquício do que ele falou. E aí ele deve pensar, poxa, é isso mesmo que está acontecendo na casa? E o meu papel lá é esse, desacreditar os irmãos espirituais que vêm orientar, porque uma coisa é o espírito vir orientar como através da sua psicofonia, outra coisa é vir desestabilizar como através dele. Continue, meu irmão, avante. Vamos, Isso, Renato. vamos lá. Depois eu falo um pouquinho no final. Obrigada. Isabel, Cristina, alguma Oi, coisa? Alguma não, coisa, Isabel, sobre o estou assunto? estou ouvindo. Agora, quando a Glace falou, era isso aí o meu pensamento, porque nós não podemos dar espaço, estamos sempre em aprendizado, né? É, E indo para a gente aprender mais. olha, Dona Isabel, dois segundinhos, Renato. Antes. Veja bem, a gente, na condição de médio, deve saber até onde a gente pode ir. Isso também é uma outra coisa. A gente não pode persistir numa coisa com o propósito de marcar presença e desestabilizar. Isso já me ocorreu. Eu não posso chegar numa casa espírita, bater o pé, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e aqui prevalece meu ponto de vista. Não. Eu tenho que saber até onde eu vou, até onde eu posso contribuir para o engrandecimento do trabalho. E isso foi o próprio irmão Bezerra que nos disse: olha, meu filho, você vai colocar agora que você aprendeu em outros lugares que precisam da sua ajuda. Deixa a casa lá como está. Eles cuidam, são responsáveis pelo que fizeram e pela casa. Vá trabalhar. E é isso que a gente faz. A senhora tem seu livre-arbítrio para saber até onde pode ir. Porque chega um estágio que a sua presença, espero que nunca aconteça, mas chega um estágio que a presença da gente se torna uma ojeriza para o grupo. E aí não é pertinente continuar. A gente sai. Mas, enquanto isso, leve a mensagem lá de facho na mão, iluminando as consciências refratárias. Desculpa a intervenção, meus irmãos. Obrigada. olha o seguinte, o médico convulsivo, vocês estão falando comigo, estou aqui. Isso aí eu sei, eu sou, eu fui, eu sou médico convulsivo. Quando eu comecei na minha mediunidade, Isabel, e até hoje, as minhas mãos, isso daqui, se eu der um pouquinho da passividade, se eu deixar, eles Está começam a tremendo. balançar. É porque a ligação, eu deixei, se eu deixar, elas começam a fazer assim. Quem está fazendo sou eu. Se eu deixar assim, todos os dois lados começam a tremer. Eu vou dizer uma coisa que acontece que poucas pessoas sabem. Se eu der passividade, esse lado do meu corpo, da boca, ele importa, tanto de um lado como de outro. Às vezes, eu estou com a influência tão grande que eu tenho que dar um pouquinho da passividade, ficar desse jeito, me fecho em algum canto, fica em algum canto e dou a passividade para ver se melhora. Mas se isso daí acontece, a minha parte mediúnica todinha é desse jeito.
Isso daí, quando eu comecei na doutrina dos espíritos, eu estive com o doutor Bezerra, um momento, e ele disse, meu filho, você tenha calma, que isso que vai estar acontecendo com você até o final da vida. Olha como são as coisas. Até o final da sua vida. O que é que você deve fazer? Procurar trabalhar. Eu saía de casa quando não tinha, no início, não tinha um domínio da mediunidade. De casa, eu saía assim, o que está fazendo sou eu. Está desse jeito. E aqui está devagar, tá certo? Está devagar. Assim está Parecia devagar. Alzheimer, Renato. Tá certo? Está devagar. O meu corpo todinho, eu sinto um lado, sinto do outro. Isso aí é complicado para falar, eu não falo todo mundo. E nós disso, eu tenho uma sensibilidade, às vezes eu estou nesse lado, hoje aqui eu estou sentindo, aqui é totalmente diferente. Eu disse, é bom porque Deus me deu 3 lados. Quando eu não tiver condições de um, ter o do outro, quando tiver, eu fico no meio. Eu fico muito apegado quando eu estou sentindo aqui nessa parte central, porque essa divisão, sinceramente, onde eu estou, se vocês estão me vendo, pronto, aqui é a divisão. Aqui toda a minha divisão. Daqui para cá é um fluido, daqui no meio. Aqui no meio é outro, e daqui para cá é outro fluido. São, um fala aqui, outro fala no meio, outro fala aqui atrás, aqui no outro lado. E se eu deixar, tem todos os problemas. A minha dificuldade muito grande é que eu chegava no centro espírita e dizia, você tem de ir para a aula mediúnica. Eu chegava lá, os orientadores, eu não gosto desse nome orientadores, não. Eu sou mais doutrinadores. Minha categoria não é orientador, como nosso irmão Amadeus fala, que passam para ele orientador. Então, eu acho muito interessante que é doutrinador. Doutrina por quê? Se nós pegarmos o Aurélio, o dicionário normal, eles vão dizer isso. Doutrinar é impor algo a alguém. Então, a doutrina dos espíritos, doutrinando para que nós pudermos fazer aquilo que os espíritos estão falando. Eu tenho de aprender. Então, se você está num centro mediúnico, numa reunião, quando você está doutrinando aquele espírito para que ele possa seguir aquilo que você quer que ele aprenda. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo mesmo. Mas eu entendo, eu compreendo, é teologador. Teologador, eu posso chegar na mediúnica e dizer, meu irmão, como faz as coisas, quanto você teve, como você passou o dia, isso, aquilo, outro. Eu estou dialogando. Mas eu estou querendo colocar, se eu estou querendo colocar na cabeça, na mente daquela pessoa, alguma coisa, tem de doutrinar ele. Mas isso é muito bom, isso é aquilo, a gente vai melhorar a sua situação e assim vai. Mas eu entendo Amadeus, entendo aqueles que diz que são orientadores, porque querem mudar. Porque é o seguinte, eu chego a dar um texto a Amadeus, do Evangelho. Jesus curou 10 leprosos. Aí Amadeus, isso tem na leitura, no livro. Aí Amadeus vai fazer mesmo assim. Jesus curou 10 rancenianos. Não, Amadeus não está sabendo ler o livro, não. Porque não tem ranceniano no livro, tem leproso. Mas é isso, cada um tem sua situação. Desculpa, Amadeus, está colocando, porque você sempre dá um exemplo. Isso aí eu concordo com você, do jeito que você quer colocar. Então, voltando ao assunto, então, eu sempre vivi nessa maneira. Só que eu tive, graças a Deus, tentando todo dia, segunda, quarta, sexta e domingo, segunda, quarta e sexta, no Bezerra Menezes. E outra coisa que eu fiz, é sempre as orientações de João Cecílio. João Cecílio, como é? Eu olhava assim, seu João Cecílio trabalha desse jeito, então vou trabalhar como o seu João Cecílio trabalha. Tem outro rapaz lá, que se chama Jaaldo Lima, porque Abigail, Jaaldo Lima, Abigail, e mais dois médicos, ou 3 médicos na casa.
E já há algum tempo eu trabalhava daquele jeito. Eu disse, eu vou seguir os passos como esse rapaz está trabalhando, esse amigo está trabalhando, e como você vê, você está trabalhando. Eu olhava a melhor forma de trabalho e sabia que aquilo era, tinha consciência. Né? Todo mundo chegava e dizia, faça isso, faça... Não. Quando eles diziam alguma coisa, eu corria para a doutrina, ia lá e começava a conversar, e estudar e dizer, realmente é isso que eles estão dizendo. Então, eu sou um médico convulsivo e é complicado, mas é uma bênção de Deus. Se vocês quiserem quiser que eu dê aqui, ligue, eu posso soltar aqui as mãos dos amigos espirituais que estão. Aqui eu estou falando, não sou eu que estou falando. Normalmente não sou eu que estou falando, porque eu estou de lado e a voz está vindo por esse canal. Essa voz que você está vendo está vindo por esse canal, daqui para cá. Olha, desculpa, eu estou complicando vocês, mas é isso mesmo. Vamos em frente. Muita paz para todos, que Jesus os abençoe. E as comunicações que a Gracia, a comunicação, os espíritos, eles estão, numa certa maneira de dizer mesmo assim, eles vêm trazer sua mensagem. Então, cada um traz sua mensagem, a sua maneira. A única coisa, quando uma mensagem vem para destruir, ou para dizer, você sentir que aquela mensagem não seja boa, você tem que ter a capacidade de bloquear aquela mensagem. É a mesma coisa quando você está falando e vai falar alguma coisa, muitas vezes os espíritos bloqueiam aquela palavra, aquilo que você está querendo dizer. Eles bloqueiam, dá um nó na garganta e a gente não diz, porque eles prendem. Mas também existem casos que a espiritualidade diz que a espiritualidade fala o seguinte, que muitas vezes a gente tem eles dão intervir naquilo que nós estamos dizendo para nós aprendermos. Alguém chegar e dizer, você disse isso, mas isso não é assim. Para nós aprendermos e procurar ter o entendimento. O com você é muito complicado, é muito difícil. É muito complicado, Martins, e todos. Sabe por quê também? É porque eu não cheguei a dizer tudo, né? Porque depois que passou tudo, sabe? Aí eles me chamaram, a presidente da casa, que agora é um presidente que nada faz, nada fala, é só a pessoa que continua comandando por trás dos bastidores. Chegou para mim, aí pediu que eu me afastasse daquela criatura, porque não era amiga deles. É complicado. Aí é complicado, eu achei estranho, eu disse, poxa, eu não tenho amizade aqui com ninguém, eu não tenho conhecimento com ninguém. Aí foi até no seminário que eu encontrei ela, um seminário que teve aqui, muito bom, por sinal, que vai ter outro agora, 15 de novembro, e que logo em seguida eu viajo para aí. Aí eu fiquei assim, olhando, rapaz, eu fiquei assim, sem chão, sabe? Quando me pediram para que eu fiquei sem chão, não vou mentir para vocês, pela primeira vez, diante de alguma coisa que tivesse relação à espiritualidade, não é tanta espiritualidade, que no caso aí não foi, mas a seres que conduz um centro e tomam atitude tão... Eu não sei nem a palavra, sabe? Eu só estou isso mesmo. preces por essas pessoas, porque precisam de preces. Eu sei disso, eu sei. A gente tem que ter calma, tem que ter muita Considera calma. como se fosse dele, né? Tem que ter muita calma. São humanos, faz Jesus. São humanos. São humanos. Amadeus, vamos voltar, Amadeus. Cristina, alguma coisa? Em nome de Jesus. Isabel. Podemos passar para o texto seguinte, que é exatamente a questão número 5, não é isso mesmo? Amadeus. Oi. Amadeus. Isabel levantou a mão. Por favor, tenha bondade, minha querida. Estou aqui muito grata pela resposta dada para mim, porque eu passei também por
alguns casos, situações iguais à sua, e assim eu achava, né? Não, eu tenho que ir pela espiritualidade e tal. E seu Amadeu me tirou realmente esse peso, porque eu ia e assim muito triste. E a espiritualidade tem que ser leve, tem que ser benevolente, até tem que estar preparado. Eu estou falando e perguntando ao mesmo tempo. A gente tem que estar preparado para amparar os irmãos, se conectar no bem. E quando a gente já vai triste, acho que a coisa não flui muito bem, não é isso? É verdade. É, E assim, a resposta, o senhor não sabe como eu estou grato. A Não sou eu, não, é a espiritualidade. peso grande. Muito, muito bem. Olha, Luiz, impressionante, mas Luiz, isso faz parte. Matheus, Oi. a Luísa assinou a mão aí, está dando mão aí. Ah, sim, foi Zé? Foi Zé, por favor. Foi Luiz, Lula. Não, eu vou dizer só o seguinte, que corroborar com o que você estava falando aí de quando estava em os gestos, né, que você fazia, não sou eu. Eu, como nada é por acaso, essa semana eu fui assistir uma aula de mediunidade com o irmão Amadeu, tive a oportunidade e vi o quão os médios mudam quando estão. As pessoas mudam, né? Eles ficam totalmente. É isso que você estava falando, me trouxe aquela sessão, né, Amadeu? É Para mim, verdade. a minha primeira foi. Mas eu me considero até que eu já fui promovido. Depois de 2 anos de estudo, tive a oportunidade de participar de uma aula prática. Você foi uma boa experiência, graças a Deus. Transcorreu tudo normal. E recebi um recado da espiritualidade mandando eu musicar uma letra uma música que foi que a irmã lá, né, já estava, inclusive ela cantou ao final ela cantou essa música, ela ainda estava o termo eu me fugiu agora, ela ainda estava em trabalho, né? Foi E ela finalizou cantando a música e a música me chamou a atenção assim, achei muito bacana e ela virou para mim e disse: "Você é músico?" Disse: "Sou." Ela disse: "É porque estão pedindo aqui para você fazer um arranjo para essa música deles. Vamos trabalhar." Ela recebeu aquela psicografia, acho que há uns 2 ou 3 meses atrás. E aí, antes de ontem, quinta-feira, ela cantou no final e depois foi intuída ali passar a incumbência para fazer um arranjo. Agora, necessariamente, o arranjo não deve ser naquela sonoridade, não deve ser os acordes que ela balbuciou lá. Você vai ser inspirado ou está inspirado para fazer aquilo que a espiritualidade espera que você faça, né? Fica a seu critério. Mas vamos passar para a pergunta número 5. Segundo as qualidades morais do médium, mencioná-las sumariamente e de memória apenas para completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante nos capítulos da influência moral do médium, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, para os quais chamamos particularmente a atenção do leitor. Aí se verá a influência que as qualidades e os defeitos dos médios podem exercer nas comunicações e quais os que, com razão, se pode considerar médios imperfeitos ou bons médios. A coisa é interessante, dá pano para as mangas, né? Então, nós vamos ter, pelo que ele está dizendo aqui, à medida que a gente vai trabalhando esses recursos que o Livro dos Médiuns nos proporciona, nós vamos deparar com esclarecimentos trazidos pela espiritualidade no contexto da quantificação. Agora, há uma regra básica. Se nós pararmos e observarmos,
A espiritualidade é de uma sabedoria extraordinária. Elas cumprem as diretrizes do Mestre Jesus. Mas imagine, vamos fazer uma regressão. Veja bem, Moisés recebeu os 10 mandamentos, instituiu um conjunto de leis complementares para orientar o povo tirado da escravidão. Muito bem. À época de Jesus, 12 séculos depois, Jesus já veio com uma linguagem diferente, já não era mais aquilo que Moisés apregoava, porque não estava em consonância com a natureza do povo. Ele já pregava era a mesma coisa, a essência divina, a unicidade de Deus, mas o caminho que Moisés se propunha fazer lá há 12 séculos atrás, há 1.200 anos atrás, o mesmo caminho que Jesus estava orientando, só que com uma ferramenta diferente. Jesus já usou de linguagem diferenciada, porque o povo estava mais maduro. Jesus anunciou um outro consolador para lembrar o que ele estava ensinando e revelar o que ele que precisava ser dito e a humanidade não tinha condições de entender. Esse Consolador prometido veio 18 séculos e meio. A doutrina espírita, ora, mas se nós esperarmos ou observarmos há 160 anos, Kardec nos trouxe um contexto da doutrina espírita que já foi um avanço extraordinário em termos de linguagem, de conteúdo, do que Jesus ensinou. E hoje nós sabemos que os espíritos trazem informações suplementares para corroborar com os esclarecimentos que estão nas entrelinhas do contexto doutrinário. E aí a gente vai se deparar, por exemplo, você pega a obra de André Luiz, 14 livros que trata da vida no mundo espiritual. Ali você vai encontrar todas as informações que dizem respeito à vida do espírito no mundo espiritual. É o quê? É o desdobramento do Livro dos Médiuns. É o desdobramento do Livro dos Médiuns, mas Kardec não podia botar aquele compêndio com 18 obras de André Luiz, adicionar ao Livro dos Médiuns. É que no tempo oportuno veio o espírito, o repórter do mundo espiritual, trazer essas informações acerca de como devemos proceder. E hoje a espiritualidade continua trabalhando, agora não mais através de André Luiz, mas através dos médiuns. E aí é importante a gente lembrar, cada médium é um ponto de referência para o ensino espiritual. É importante lembrar isso. Ah, mas eu sou deficitário, eu não tenho recurso. Não. Você é aquilo que Deus permitiu que você fosse, e você tem um papel na preparação da humanidade. Quem tem muito dá muito, quem tem menos dá menos. Mas você é uma referência. Você tem um papel a ser cumprido. Ah, não, mas o médium, Renato. Ah, mas o Renato, ele fica influenciado pela espiritualidade. É verdade. Mas ele aprendeu a controlar. Ele aprendeu a controlar. Depois de 40 e tantos anos de bate-cabeça, hoje ele controla. Eu só tenho 28, amigo. De idade, né? Você quer dizer, né? Então, veja bem. Então, é importante a gente lembrar que a espiritualidade vem no tempo certo, com a informação certa, para o grupo certo. É necessário que naquele grupo você, sendo instrumento da espiritualidade, sem se impor, sem se enaltecer, sem buscar vaidosamente marcar presença, deixa que a espiritualidade lhe usa com as suas simplicidades, com a sua humildade, e você cumpre o seu papel. Aí tem um detalhe interessante. Volta a Dona Isabel novamente. Lembra do ensinamento de Jesus aos apóstolos? Quando vocês saírem para divulgar essa boa nova, que entrarem numa cidade, procurem a casa que possa lhes abrigar. E chega na casa, Renato gosta de dizer que a paz esteja convosco, né, Renato? Que a paz esteja convosco. Mas se aquela casa não for digna da paz, você saia, bata a poeira, bata a areia das sandálias
e vai embora, porque a paz está com você. E no futuro aquela casa sofrerá mais sanções do que em Sodoma e Gomorra. É um ensinamento extraordinário, dá para a gente saber até onde a gente pode ir. A espiritualidade nos leva pelo braço. Agora, é necessário que a gente saiba até onde a gente vai, sem ferir, sem criar desarmonia, sem desestabilizar o trabalho, porque aquele grupo ainda não está maduro para que você leva, mas você está sendo a ponta da lança para abrir os espaços que a espiritualidade deseja para aquela casa. Eu acho que é por aí, não é, Renato? É verdade. Alguma coisa, Graci? Não, não, muito bem explicado. Muito bem explicado. Eu até me identifiquei aí total também. Isabela, está balançando a cabeça. Não, eu concordando aqui, adorei. Essa aula de hoje foi assim, perfeita. Não que as outras não sejam, mas eu estava necessitando no dia de hoje. Exatamente. É a necessidade que nós estávamos, então essa aula está top das galáxias. Eita! Saber que você está vindo. Eu estava aqui pensando, quando você virá? Aí você respondeu. Sival, quer dizer alguma coisa, amigo? Lula? Diga aí. Depois de uma aula dessa, Esse que está aí no. Está muito boa a aula de hoje, realmente. Tá certo. Olha, esse daqui é o complemento daquilo que nós construímos no nosso dia a dia. Para completar, você sabe que nesse tópico aí, no caso, quando eu comecei na doutrina do Espírito, nesse processo, eu acho que eu fui, graças a Deus, eu fui protegido. Viu, Isabel? Eu tinha terminado de receber uma comunicação através do Diário Oficial que eu ia ter que me apresentar em Brasília, em Paíra, em São Paulo, porque tinha feito o curso da Polícia Federal, fazia um ano que eu tinha terminado o curso, tinha feito o curso, tinha passado o curso da Polícia Federal, essa não é a rodoviária, é a Polícia Federal Civil mesmo, em julho, e vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, eu vou, não vou, vou, não vou. Você sabe que é muito agressivo o tipo de trabalho que a polícia faz. Isso foi em julho. Quando foi em agosto, aí resolvi não ir, porque também não tinha quase uma condição, e os familiares disseram que não podia ir, não vá, não vá, não vá, não vá. Eu terminei não indo. Quando foi em agosto, desabrochou minha mediunidade. Se eu tivesse me apresentado na Polícia Federal e ter apresentado a condição mediúnica, aí o negócio tinha sido meio complicado. Então, quer dizer, aí eu comecei a trabalhar no modo de ser. Me ofereceram uma casa de saúde para fazer o tratamento, acabou meu sistema nervoso, todos os meus ideais foram embora. E disseram mesmo assim, a sua casa, o seu problema está nas casas, você resolve o seu problema na casa, no centro espírita. E tive a felicidade de bater na casa, primeiro de João Cecílio, porque João Cecílio é um amigo nosso, que me levou até na espiritualidade, era maçom também, e me levou à casa de João Cecílio, e seu João Cecílio chegou e me atendeu muito bem, sempre me atendeu muito bem, e daí eu, como médico compulsivo, sentia tudo, não tinha noção de nada,
Ele disse, a sua solução é você estudar a doutrina dos espíritos e vir aqui que ver por sempre. E a partir desse momento, às vezes eu fico, sabe, acho que eu li Paulo Esteves no tempo, eu disse, que eu fui o Paulo, eu sou o Paulo Troncho, vamos dizer, que deixei de ir para a Polícia Federal, deixei de ir para a Polícia Federal, olha o salário alto, né? E deixei a Polícia Federal para ser um soldado do Cristo, né? Pode dizer, um agente do Cristo. E com toda a minha confusão, meu tipo de mediunidade. É um problema aqui, outro problema ali, o corpo estava assim, o corpo ficava no lado, e assim vai, e daí foi a vida. E por isso estou até, ainda estou, e acho que ficar no Vicente Menezes. Mas já aconteceu muitos problemas que eu poderia ter deixado o Vicente Menezes. Muitos, muitos. Saí de casa, já saí muitas vezes do Bezerra de Menezes. Atualmente, eu saí de casa, quando entrei no carro, quando peguei o carro para ir para casa, fui do Bezerra de Menezes até em casa chorando. Me encontrei com minha queridíssima protetora, amiga, irmã, a, a tutela encarnada, se aproximou-se de mim e disse, não, meu filho, tenha calma, tudo dá certo. Vocês estão sabendo com quem eu estou falando, de quem eu estou É sua falando. benfeitora. A minha benfeitura. Essa daí Até Jesus teve problema com seres humanos. tá certo? Então, são esses casos que nós encontramos. Aí, a nossa melhora para voltar essa luta toda, foi a nossa caminhada. A nossa caminhada de procurando a paz. Eu sou errante, às vezes, muitas vezes nós transmitimos coisas, pensamos que estamos transmitindo. Por exemplo, posso falar com o Lula agora, e em certos momentos, pela a minha condição mediúnica, eu posso falar e o Lula entender totalmente diferente. Às vezes eu acho que estou falando brabo, às vezes estou falando... Aí isso acontece até com ela aqui. E muitas vezes não é nem... eu quero transmitir a massagem e não consigo. Por quê? Aí ninguém vai descobrir, né? É o Freud, é o Freud que nós levamos. Mas vamos parar, né? Eu estou falando muito de mim, não. Gente, mas para falar em Martins, agora quem vai falar sou eu, né? Dele. Não dele, mas nele. Ele, quando disseram assim, olha, você vai trabalhar com o Renato. Aí eu mentalizei ele, né? Aí eu disse, tá ótimo. Aí eu chego, né? Aí me apresenta a Renato, nunca vou esquecer, me apresenta a Renato e tudo, ele fez, você vai fazer o quê? Eu disse, me botaram aqui para fazer o evangelho. Aí ele disse, então eu faço o exórdio, eu disse, combinado. Então a gente combinou, né? Aí ele olhou assim para mim, vai ver que já foi essa espiritualidade do lado esquerdo, porque ele estava do lado direito, então foi do lado esquerdo, né? E eu não sabia que tinha essa do lado direito e do lado esquerdo e a do meio, então foi a do lado esquerdo, que olhou para mim e foi e disse, eu com um monte de livros, né? Porque eu era verdadeira livraria ambulante, parecia que eu precisava levar um monte de livro, porque parecia que a minha energia estava nos livros, era como se eu captasse tudo que estava lá nos livros, e eu nem abria nenhum livro. Renata aí está de prova. Aí, Renata olhou para mim e foi e disse, você não precisa trazer esses livros, você não precisa trazer esses livros, não, mas eu ainda vou te dar uma dica, compre um Kindle. Aí eu comprei, baixei alguns livros, nem o Kindle eu ando com o Kindle. Aí quando às vezes eu chego que eu não levo nem meus cantos, meus louvores, eu lembro de Renata, eu digo, gente, é porque não é para mim andar com nenhum papel mesmo, é com as mãos abanando mesmo e tudo na mente. É a espiritualidade. Imagine se Renato tivesse ido para a Polícia Federal, hoje nós não estávamos aqui, e a espiritualidade tinha um propósito para ele. Sem querer divagar aqui nas minhas experiências,
Minha mulher já era espírita há um tempão, e eu era um revolucionário de papel. Estudante, trabalhando em jornal, 2 empregos, e aí eu tinha uma vida diferenciada. Algumas farras, algumas tronchuras, sem me comprometer naturalmente, porque eu sempre fui acomedido de extravagâncias, mas a verdade é que eu não tinha nenhuma afinidade com o espiritismo, pelo contrário, eu tinha uma certa ojeriza. E até que um dia eu fui fazer uma campanha, fui atender um pedido de minha mulher numa visita ao leprosário, e lá eu me tornei espírita, observando um irmão, falando sobre o Evangelho, um irmão sem pernas, sem braços, só o cotoquinho em cima do tamborete de 3 pernas. Ali eu mudei. Foi o desabrochar da minha entrada no Espiritismo. E depois o irmão Bezerra me disse que foi me buscar onde eu estava para a gente desenvolver algumas coisas aqui de conformidade com o que nos é permitido. Mas vamos passar para continuar o nosso texto. Mas só lembrando, Amadeu, você foi quase um São Francisco. Eu estava ouvindo uma palestra do João Lucas o quê, meu Deus? José Carlos de Luca. José Carlos de Lucas. José Carlos de Luca. Então, eu estava assistindo, foi até o Lula que enviou, por sinal, fantástico, que ele botou no grupo, quem puder assistir, assista. E você foi quase igual a São Francisco. Porque São Francisco, quando aquele mendigo pedia moeda e ele jogava a moeda e ele continuava, pegava a moeda, guardava e continuava a pedir, ele não entendia o significado do que ele pedia, né? E, no entanto, ele estava pedindo Francisco, ele estava chamando Francisco, né? E, de repente, o Francisco desce de seu belo cavalo, que na época ele era muito bem, que era gente fina, né, da época. Aí, então, desce do cavalo e o mendigo era um leproso. E quando ele abraça o leproso, cheio de chagas, cheio de sangue, tudo, ele abraçou chorando copiosamente, porque ele percebeu que aquelas chagas do leproso poderiam ser curadas, mas as chagas que estavam nele não era curada se não fosse pelo leproso. E assim fica a reflexão. Né? Beleza de ensinamento. É a vida, né? Olha, nós estamos aí há 8 minutos. Nós temos um slide aqui muito interessante, que é a questão do médio perfeito, médio fascinado e médio julgado. Eu, particularmente, preferia deixar para debulhar ele na essência no próximo programa. Que a gente começa com ele, aí debulha ipsilite. Por enquanto... Já anotei aqui, 225 para o dia 8. Perfeito. Muito obrigado, meus queridos e queridas irmãs, pelas bênçãos que o Pai nos proporciona. E, mais uma vez, nos reunimos aqui para a realização dessa nossa atividade. Muito obrigado à espiritualidade que nos inspira para que a gente busque no refolhos das nossas memórias informações que contribuem para o nosso ensinamento. E aí a gente observa que nós estamos vivendo numa ilha. Nós somos individuais, mas vivemos uma experiência coletiva muitíssimo rica. Fico muito feliz pela feliz oportunidade. E aí, passando a palavra para os irmãos e deixando para a dona Isabel, se ela puder fazer o encerramento dos nossos estudos com uma prece. Gratidão. É com o coração cheio de gratidão e alegria que encerramos o estudo da manhã de hoje com muito aprendizado e dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Não nos abandone, Pai.
Somos imperfeitos, mas queremos te seguir o teu evangelho e praticá-lo. Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra ao Senhor, Amadeu. Bom dia, Brasil! Bom dia! Um feliz mês para todos. E bom Igual,